Você já parou para pensar no que significa ser grande? Em nossa sociedade, ser grande geralmente está ligado a ter poder, influência, riquezas, títulos e reconhecimento. Desde cedo aprendemos a buscar aplausos, a conquistar posições de destaque, a competir para estar acima dos outros. Nas escolas, nas empresas, até mesmo dentro de nossas famílias e círculos sociais, somos constantemente levados a pensar em termos de quem é mais forte, mais preparado, mais influente. Mas, quando abrimos a palavra de Deus, especialmente no Evangelho de Marcos, capítulo 9, encontramos uma revelação surpreendente, quase escandalosa para os olhos humanos. Jesus inverte completamente a lógica humana sobre grandeza. Ele nos mostra que, no reino de Deus, o maior não é aquele que se exalta, mas aquele que se humilha. Não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Não é o que busca estar no topo, mas o que se coloca em último lugar. Esse ensinamento é apresentado de forma tão simples e, ao mesmo tempo, tão profunda, que ainda hoje continua desafiando cada um de nós. E é justamente sobre isso que vamos refletir. O que significa ser o maior no reino de Deus? O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos e como essa verdade pode transformar a forma como vivemos, pensamos e agimos nos dias de hoje? O contexto é impressionante. No início do capítulo 9, vemos a transfiguração de Jesus no monte, diante de Pedro, Tiago e João. Ali, a glória de Cristo foi revelada de forma extraordinária. Ele não era apenas o mestre que ensinava com autoridade, não era apenas um profeta poderoso em palavras e obras, mas era o próprio Filho de Deus, revestido de majestade celestial. Essa visão impactante foi seguida por outros milagres e ensinamentos. No entanto, em meio a tudo isso, surge uma cena quase contraditória. Os discípulos, que haviam acabado de testemunhar tamanha glória, começam a discutir entre si quem seria o maior. Como é possível que, depois de verem a grandeza de Cristo, eles ainda estivessem preocupados com a própria posição, com quem ocuparia o lugar mais alto entre eles? E aqui vemos um reflexo tão humano, tão real, tão atual. Quantas vezes nós também fazemos o mesmo, mesmo diante de Deus, mesmo conhecendo seu amor e sua graça, muitas vezes continuamos presos ao desejo de sermos reconhecidos, valorizados, exaltados. Queremos estar no centro, queremos que os outros nos vejam como os melhores. Queremos conquistar um status que nos coloque acima dos demais. O coração humano, ferido pelo orgulho, insiste em buscar grandeza por caminhos errados. Mas Jesus, com sua sabedoria eterna, não deixa esse pensamento crescer no coração dos seus discípulos. Ele os chama para perto, os confronta com amor e lhes apresenta uma verdade que ainda hoje nos desconcerta. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Essas palavras ecoam como um chamado radical, uma reviravolta na forma de enxergar a vida. No reino de Deus, ser grande não é conquistar, mas se entregar. Não é mandar, mas servir. Não é o que busca estar no topo, mas o que se coloca em último lugar, por amor. E como se isso não bastasse, Jesus pega uma criança, a coloca no meio deles e declara: quem acolher uma destas crianças em meu nome, a mim acolhe. E quem me acolher, não acolhe apenas a mim, mas aquele que me enviou. Ele escolheu a figura mais frágil e desprezada naquela sociedade, uma criança, que não tinha poder, voz ou posição, para ensinar que o caminho da verdadeira grandeza está em acolher os pequenos, em valorizar os que nada podem oferecer em troca, em amar aqueles que o mundo despreza. Essa cena é um retrato poderoso da essência do reino de Deus. E é sobre essa essência que precisamos refletir hoje, pois o que Jesus ensinou há mais de 2000 anos não perdeu sua força. Pelo contrário, talvez nunca tenha sido tão urgente. Vivemos em uma era de visibilidade, onde cada pessoa deseja se destacar,
onde as redes sociais nos incentivam a mostrar constantemente nossas conquistas, nossa imagem, nossa suposta grandeza. Mas Jesus continua nos lembrando que o maior no reino não é quem aparece mais, mas quem serve com mais amor. Não é quem sobe mais alto, mas quem se inclina para levantar o outro. Não é quem coleciona títulos, mas quem se torna como uma criança diante do Pai. Por isso, nesta reflexão, eu te convido a abrir o coração. Permita que essa verdade penetre em sua vida, desfaça as ilusões do orgulho e transforme a sua visão sobre o que é grandeza, porque o reino de Deus não se mede pelos padrões humanos, mas pela entrega, pela humildade, pela capacidade de amar sem esperar nada em troca. E assim, ao olharmos para o ensino de Jesus em Marcos 9, começamos a entender que a verdadeira pergunta não é quem é o maior, mas sim como posso servir mais. E quando essa mudança acontece dentro de nós, descobrimos que a verdadeira grandeza não está em nós, mas em refletirmos o coração do nosso Senhor. Quando abrimos o Evangelho de Marcos, capítulo 9, percebemos que o contexto em que Jesus ensina sobre a verdadeira grandeza é cheio de contrastes, tensões e revelações. O cenário começa com um dos eventos mais gloriosos do Novo Testamento, a Transfiguração. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João a um alto monte, e ali, diante de seus olhos, ele é transformado. Suas roupas resplandecem com uma brancura que nenhum lavadeiro da terra poderia produzir. Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com ele, e uma nuvem envolve a cena com a voz do próprio Pai, declarando: "Este é o meu Filho amado, ouçam-no." Foi uma visão celestial que deixou os discípulos aterrorizados, sem saber o que dizer. Eles testemunharam a glória divina, a confirmação direta de que Jesus era de fato o Filho de Deus, o cumprimento da lei e dos profetas. Depois dessa experiência sublime, Jesus e os discípulos descem do monte e encontram a realidade dura do mundo. Há uma multidão em alvoroço, um pai desesperado com seu filho possesso por um espírito impuro, os outros discípulos incapazes de resolver a situação e líderes religiosos discutindo. É um contraste brutal. Da glória celestial no monte, a dor, incredulidade e caos no vale. Jesus repreende a falta de fé, expulsa o espírito e liberta o menino. Esse contraste nos mostra que a vida cristã sempre caminha entre momentos de glória e desafios terrenos, entre vislumbres do reino e as lutas diárias da humanidade. No caminho, Jesus começa a ensinar algo ainda mais difícil de compreender. Anuncia pela segunda vez sua morte e ressurreição. Ele diz que será entregue nas mãos dos homens, será morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos não entendem essas palavras, mas ao invés de perguntarem, preferem guardar silêncio. Talvez por medo, talvez por orgulho, talvez porque a ideia de um Messias sofredor era inconcebível para eles. E é justamente nesse cenário de confusão, tensão e expectativas que surge uma cena que revela o coração humano em sua fragilidade. Enquanto caminhavam, os discípulos começaram a discutir entre si quem seria o maior. Imagine isso. Eles acabaram de ver a glória de Cristo no monte, acabaram de ouvir falar de sua morte iminente, acabaram de presenciar um milagre de libertação e mesmo assim seus corações estavam ocupados com uma disputa por status e reconhecimento. Eles queriam saber quem ocuparia a posição mais elevada, quem seria mais importante, quem teria mais honra no reino que acreditavam estar prestes a se manifestar em poder. Esse detalhe é revelador. Mostra como o orgulho e a vaidade podem facilmente cegar até mesmo aqueles que caminham lado a lado com Jesus. Os discípulos, apesar de toda a proximidade com o Mestre, ainda estavam presos a padrões humanos de grandeza. Eles não compreendiam que o reino de Deus não se estabelece pelos mesmos critérios do mundo. E essa luta interna deles não é muito diferente da nossa. Quantas vezes, mesmo servindo a Deus, nos preocupamos com quem aparece mais, quem é mais reconhecido, quem tem mais autoridade, quem é mais valorizado. O coração humano insiste em buscar destaque, mesmo quando chamado a servir. Quando chegaram em Cafarnaum, Jesus lhes perguntou sobre o que discutiam no caminho. Eles ficaram em silêncio.
Esse silêncio denuncia a consciência culpada, o peso de saber que estavam discutindo algo pequeno diante de algo tão grandioso. Eles sabiam que não fazia sentido discutir quem era o maior, mas ainda assim não conseguiam evitar. É o mesmo silêncio que muitas vezes nos invade quando Deus nos confronta com nossas motivações secretas, quando percebemos que nosso coração está mais voltado para nosso próprio ego do que para a vontade dele. Esse contexto é fundamental, porque nos prepara para a resposta revolucionária de Jesus. Antes de ensinar sobre a verdadeira grandeza, o Mestre expõe o contraste entre a glória divina revelada na transfiguração, a dor humana enfrentada na libertação do menino, o anúncio da cruz e, em seguida, a pequenez dos desejos humanos expressos na discussão dos discípulos. É como se tudo estivesse cuidadosamente colocado para mostrar que a verdadeira grandeza não está no brilho passageiro, nem no poder terreno, nem nas disputas de posição. A verdadeira grandeza seria revelada no serviço humilde, no amor sacrificial, na entrega de si mesmo. O contexto de Marcos 9, portanto, nos desafia a reconhecer que, mesmo cercados de experiências espirituais profundas, ainda podemos ser tentados pelo orgulho. Ele nos convida a olhar para o espelho da palavra e perceber o quanto precisamos que Jesus molde nosso coração. Porque assim como os discípulos, nós também facilmente nos esquecemos da essência do reino e passamos a nos preocupar com posições e títulos. Mas é justamente nesse ambiente de orgulho humano que a voz de Cristo se levanta com clareza para nos mostrar um caminho totalmente diferente, o caminho da humildade. E antes mesmo de ouvirmos a resposta de Jesus, precisamos deixar que esse contexto nos confronte. Precisamos admitir que muitas vezes estamos mais preocupados em ser vistos do que em servir, mais preocupados em aparecer do que em amar. E ao reconhecer isso, abrimos espaço para que a palavra nos transforme, preparando o nosso coração para receber a lição que Jesus vai ensinar logo em seguida, de que no reino de Deus, o maior não é quem domina, mas quem serve. Não é quem busca o primeiro lugar, mas quem se coloca em último por amor. Jesus chega a Cafarnaum com seus discípulos. Eles entram em uma casa simples e ali, longe das multidões, o mestre decide tratar de um assunto que ainda queimava no coração daqueles homens. Ele se senta, gesto típico de quem vai ensinar algo importante, e chama os 12 para perto. O silêncio pesa no ar. Eles sabiam que haviam discutido sobre quem seria o maior no caminho e agora estavam prestes a ouvir a resposta daquele que conhecia os pensamentos mais íntimos. E então, com poucas palavras, Jesus inverte toda a lógica da grandeza humana. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Essas palavras são como uma espada que corta fundo no orgulho humano. A verdadeira grandeza, segundo Jesus, não está em subir, mas em descer. Não está em ser servido, mas em servir. Não está em buscar reconhecimento, mas em se entregar por amor. Ele coloca diante deles uma verdade que não era apenas um ensinamento moral, mas uma revelação sobre a essência do reino de Deus. No reino, o caminho para cima é para baixo. O trono é alcançado pela cruz. A glória é conquistada pelo serviço. Mas Jesus não se contenta apenas em falar. Ele dá um exemplo visual, algo que marcaria para sempre a memória de seus discípulos. Ele chama uma criança, coloca-a no meio deles e em seguida a toma nos braços. Em uma sociedade onde as crianças não tinham voz, poder ou valor, esse gesto era surpreendente. Para os judeus daquele tempo, uma criança era símbolo de dependência, fragilidade, insignificância social. E Jesus a coloca como modelo daquilo que significa ser grande no reino. Ele declara: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem a mim me recebe, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou. Nesse momento, ele conecta o ato de acolher os pequenos e desprezados com o próprio acolhimento de Deus. Em outras palavras, a verdadeira grandeza é medida pela capacidade de amar e servir aqueles que o mundo ignora, aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. Essa resposta de Jesus é revolucionária, porque toca no cerne do orgulho humano. Nós tendemos a valorizar quem é forte, quem é influente, quem pode nos dar algo em troca. Mas Jesus nos mostra que a grandeza divina está no oposto.
em abraçar os pequenos, em valorizar os invisíveis, em cuidar dos que não têm nada para oferecer. É nesse gesto de humildade que se revela o coração do próprio Deus. Pense por um instante na cena. Os discípulos, homens adultos, talvez esperando ouvir de Jesus qual deles teria uma posição de destaque em seu reino, de repente veem uma criança ser colocada como exemplo. Aquilo deve ter soado como um choque. Eles esperavam grandeza e Jesus lhes mostra simplicidade. Eles buscavam posição e Jesus lhes apresenta serviço. Eles desejavam ser vistos como grandes e Jesus lhes ensina a se tornarem como pequenos. Esse contraste continua sendo um desafio para nós hoje, porque no fundo ainda lutamos com os mesmos desejos que os discípulos tinham. Queremos ser reconhecidos, queremos ser admirados, queremos que os outros vejam nossa importância. Mas Jesus nos chama para outro caminho, o caminho do servo. Ele nos lembra que o maior no reino é aquele que não busca ser grande, mas que se torna pequeno por amor. Quando ele toma a criança nos braços, ele não está apenas ilustrando a pureza ou a inocência da infância, mas mostrando que a verdadeira grandeza está na disposição de acolher os que nada podem oferecer. No reino de Deus, não há espaço para arrogância. O maior é aquele que se curva, que lava os pés, que abre mão do próprio interesse para cuidar do outro. É por isso que Jesus, mais tarde, demonstraria isso de forma suprema ao lavar os pés dos discípulos e, principalmente, ao entregar sua vida na cruz. Esse ensino não era apenas palavras para aquele momento. Era um princípio eterno. Ser o maior no reino é ser servo de todos. E essa servidão não é forçada, mas voluntária. Não é interesseira, mas cheia de amor. Jesus não está falando de uma posição social, mas de uma postura de coração. É a disposição de viver não para si mesmo, mas para os outros. Ao olhar para essa cena, percebemos que Jesus estava preparando seus discípulos para a missão que teriam após sua morte e ressurreição. Eles seriam líderes, sim, mas líderes que serviriam. Eles pregariam o Evangelho, sim, mas não para sua própria glória, e sim para a glória de Deus. Eles seriam colunas da igreja, sim, mas colunas sustentadas pela humildade. E é esse mesmo chamado que ecoa para nós hoje. Não somos chamados para buscar grandeza humana, mas para viver a grandeza do serviço, da humildade e do amor. A resposta de Jesus em Marcos 9, portanto, não é apenas uma lição sobre quem é o maior, é uma redefinição radical do que significa viver para Deus. Ele nos mostra que a grandeza verdadeira não pode ser medida por títulos, cargos ou conquistas, mas pelo quanto estamos dispostos a nos tornar pequenos para que Cristo seja grande em nós. Essa resposta é desconfortável, porque confronta o nosso orgulho, mas é também libertadora. Libertadora porque nos tira do fardo de tentar provar nosso valor diante dos homens e nos chama para simplesmente viver como servos diante de Deus. E quando entendemos isso, descobrimos que ser o último, ser o servo, ser como uma criança, não é perda, mas é o maior privilégio porque nos torna semelhantes ao próprio Cristo. O ensino de Jesus em Marcos 9 não ficou preso ao passado, não foi apenas uma lição direcionada aos discípulos naquele tempo. Ele atravessa os séculos e chega até nós com a mesma força, talvez até com maior urgência, pois vivemos em um mundo onde a ideia de grandeza foi completamente distorcida. Hoje, ser grande significa aparecer, ter destaque, conquistar seguidores, acumular bens, mostrar poder e influência. Somos constantemente incentivados a medir nosso valor pelos números. Quantas curtidas, quantos elogios, quantos reconhecimentos recebemos. A lógica deste mundo é clara: quem é maior é quem tem mais. Mas Jesus vem e quebra essa lógica, apresentando uma visão totalmente diferente. O maior no reino é aquele que serve. E aqui está o ponto central para nós. O que significa, na prática, aplicar esse ensinamento à nossa vida hoje?
Significa, antes de tudo, confrontar o orgulho que habita em nosso coração. É reconhecer que muitas vezes buscamos grandeza segundo os padrões humanos, mesmo dentro da fé. Quantas vezes servimos esperando reconhecimento? Quantas vezes ajudamos alguém esperando que nos agradeçam? Quantas vezes, até em nossas comunidades de fé, nos preocupamos mais com quem ocupa determinada posição do que com quem realmente está servindo de coração? O orgulho é sutil, se disfarça de zelo, de dedicação, mas no fundo busca aplausos. E o que Jesus nos ensina é exatamente o contrário: servir sem esperar nada em troca. Aplicar esse ensinamento é também abrir os olhos para os pequenos que estão à nossa volta. Quando Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos, ele mostrou que a verdadeira grandeza está em acolher aqueles que o mundo despreza. Hoje, quem são essas crianças em nosso caminho? São os pobres, os esquecidos, os marginalizados, os que não têm voz, os que não podem nos oferecer nada em troca. Muitas vezes passamos por eles sem notar, porque estamos ocupados demais em buscar coisas grandes, quando a grandeza verdadeira está nos pequenos gestos. É visitar alguém que está doente, é dar atenção a quem ninguém ouve, é oferecer ajuda sem esperar retorno, é estender a mão para quem não pode retribuir. Cada vez que fazemos isso, acolhemos o próprio Cristo, acolhemos o Pai que o enviou. Outro ponto essencial é que viver esse ensinamento nos liberta de uma prisão invisível, a prisão da comparação. Quando os discípulos discutiam quem era o maior, estavam presos à lógica da competição, e isso ainda nos prende hoje. Comparamos nossas vidas com as dos outros, nossas conquistas com as deles, nosso valor pelo que conseguimos realizar, mas no reino de Deus não há espaço para essa competição, porque todos somos chamados a servir, cada um de acordo com o dom que recebeu. A verdadeira pergunta não é quem é maior do que eu, mas sim, como posso servir mais e melhor com aquilo que Deus me confiou? E aqui está o ensino de Jesus ganhar vida em nosso cotidiano. Ser o maior no reino não é alcançar um título, mas ter atitudes de servo. Isso começa dentro de casa, no relacionamento com a família. O pai ou a mãe que se sacrifica pelos filhos está sendo grande no reino. O jovem que respeita e cuida dos seus pais, mesmo em pequenas coisas, está sendo grande no reino. O cônjuge que escolhe amar e perdoar, mesmo quando seria mais fácil desistir, está sendo grande no reino. A grandeza do reino se revela nas pequenas escolhas diárias de colocar o outro acima de si. Na comunidade de fé, isso significa que o verdadeiro líder não é o que exige honra, mas o que se doa pelo rebanho. O maior não é o que é servido, mas o que serve. Não é o que se assenta nos primeiros lugares, mas o que se dispõe a lavar os pés, a cuidar dos detalhes que ninguém vê. O verdadeiro líder cristão é aquele que reflete Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Na sociedade, esse ensino nos convida a ser sal e luz de uma forma diferente. Em um mundo competitivo e individualista, o cristão que vive como servo se destaca, não por buscar os holofotes, mas por viver o amor em silêncio. E esse testemunho fala mais alto do que qualquer discurso. Quando ajudamos alguém sem esperar nada em troca, quando abrimos mão de um direito para beneficiar o próximo, quando escolhemos a humildade em vez do orgulho, estamos mostrando ao mundo um pedaço do coração de Deus. Mas há ainda algo mais profundo. Jesus não apenas falou sobre servir, ele viveu isso de forma plena. Sua vida inteira foi marcada por humildade. Ele deixou a glória dos céus, fez-se homem, caminhou entre nós, lavou os pés dos discípulos e, no fim, entregou-se na cruz. Ele é o maior exemplo de que a verdadeira grandeza é o serviço. Seguir seus passos significa abraçar essa mesma postura, ainda que isso custe renúncia, ainda que isso nos coloque em último lugar
aos olhos do mundo. E aqui está o grande paradoxo do Evangelho. Quando escolhemos ser pequenos por amor, aos olhos de Deus, somos grandes. Quando nos colocamos em último lugar, o Pai nos coloca em seu coração. Quando servimos, é então que nos tornamos verdadeiramente livres, porque não estamos mais presos à vaidade ou ao reconhecimento humano. A grandeza do reino é invisível aos olhos do mundo, mas preciosa aos olhos de Deus. Portanto, hoje, o chamado de Jesus em Marcos 9 continua ecoando. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Esse é o caminho, esse é o convite. Essa é a chave da verdadeira grandeza. Não se trata de buscar títulos, mas de buscar corações. Não se trata de conquistar posições, mas de conquistar almas através do amor. Não se trata de ser visto, mas de refletir Cristo em cada gesto. Se quisermos ser grandes no reino, precisamos aprender a ser pequenos no mundo. E quando escolhemos esse caminho, descobrimos que a grandeza que Deus nos oferece é muito maior do que qualquer reconhecimento humano, porque é eterna, é incorruptível e é marcada pelo próprio caráter de Cristo. Ao chegarmos ao fim dessa reflexão sobre Marcos 9, percebemos que a pergunta que os discípulos carregavam no coração, quem é o maior, ainda ecoa fortemente dentro de nós. A verdade é que todos, em algum nível, carregamos esse desejo de sermos reconhecidos, de ocuparmos lugares de destaque, de sentirmos que somos importantes. Mas Jesus, com sua sabedoria eterna, não apenas responde essa pergunta, ele a transforma. Ele nos mostra que a verdadeira questão não é quem é o maior, mas sim quem está disposto a servir. Essa mudança de perspectiva é radical, porque nos tira do centro e coloca o outro no centro do nosso agir. Quando olhamos para o ensino de Jesus, entendemos que a grandeza não é um título, não é uma posição, não é algo que se conquista pela força. A grandeza é revelada na humildade, na disposição de se colocar em último lugar, na coragem de viver como servo. Essa verdade confronta nosso orgulho, mas ao mesmo tempo nos liberta, porque nos mostra que não precisamos competir com ninguém para sermos grandes. A grandeza, segundo o coração de Deus, está acessível a todos que decidem amar, servir e se entregar. E aqui está o ponto central da conclusão. Ser o maior no reino de Deus não é uma meta inalcançável, reservada para poucos escolhidos. É um chamado aberto a todos os discípulos de Cristo. Cada gesto de amor silencioso, cada ato de serviço que ninguém vê, cada vez que abrimos mão de nós mesmos por amor ao próximo, estamos vivendo a verdadeira grandeza. Aos olhos do mundo, talvez isso não tenha valor, mas aos olhos do Pai, cada ato de humildade resplandece como tesouro eterno. Olhe para a vida de Jesus. Ele poderia ter vindo como rei poderoso, cercado de exércitos e glória, mas escolheu nascer em uma manjedoura. Ele poderia ter governado sobre nações com poder terreno, mas escolheu andar entre os pobres, tocar os leprosos, conversar com os desprezados. Ele poderia ter exigido ser servido, mas escolheu servir, lavar pés e, no fim, entregar sua vida por nós. Essa é a medida da verdadeira grandeza. E se somos chamados a segui-lo, precisamos estar dispostos a viver da mesma forma. Olhando para nossos dias, percebemos o quanto precisamos desse ensinamento. Em um tempo em que o orgulho é incentivado, em que as pessoas são medidas pelo que possuem e não pelo que são, viver como servo é um ato revolucionário. Ser humilde é nadar contra a corrente. Colocar o outro acima de si mesmo é um testemunho poderoso. Quando a sociedade diz, seja o primeiro, esteja no topo, conquiste tudo, Jesus diz, seja o último, sirva a todos, entregue-se por amor. É uma inversão completa de valores. E é justamente nessa inversão que o reino de Deus se manifesta.
Essa conclusão também nos convida a uma autoavaliação. Qual tem sido a motivação do nosso coração? Temos buscado o reconhecimento humano ou a aprovação de Deus? Temos vivido para aparecer ou para servir? Temos nos preocupado em ser grandes diante dos homens ou em ser fiéis diante do Pai? Essas perguntas precisam ecoar dentro de nós, porque o ensino de Jesus não é apenas uma teoria, é um chamado para a prática. E não pense que esse chamado é pesado demais. Pelo contrário, ele é libertador. Quando escolhemos viver como servos, deixamos de carregar o peso da vaidade, da comparação, da competição. Não precisamos mais provar nosso valor diante dos outros, porque sabemos que nosso valor está em Cristo. Somos livres para amar, para servir, para nos doar, sem esperar retorno, porque já recebemos de Deus a maior recompensa: sermos seus filhos, sermos participantes do seu reino. E aqui está uma promessa implícita nesse ensino: os últimos serão os primeiros. Aqueles que escolheram se colocar em último lugar neste mundo por amor a Cristo serão exaltados no reino eterno. Aqueles que viveram como servos serão reconhecidos como grandes diante de Deus. Aqueles que abriram mão da própria glória para refletirem a glória de Cristo receberão a coroa da vida. Essa é a grande paradoxo do Evangelho: quem se humilha será exaltado. Portanto, ao concluirmos, precisamos tomar uma decisão. O que queremos ser? Grandes segundo os padrões humanos, com glória passageira, ou grandes segundo o coração de Deus, com a glória eterna? A escolha é nossa. E cada escolha diária, cada gesto de amor, cada ato de humildade, cada vez que nos tornamos pequenos para que Cristo seja grande em nós, estamos dizendo: Senhor, quero ser grande no teu reino. Que essa palavra nos leve a viver diferente, que deixemos de lado as disputas por posição, os desejos de reconhecimento e abracemos o caminho do serviço. Que aprendamos com Cristo a nos colocar em último lugar, porque é nesse lugar que encontramos a verdadeira grandeza. Que possamos ser conhecidos não por nossas conquistas, mas pelo amor que demonstramos. Que nossa vida seja um reflexo da vida do Mestre, que veio não para ser servido, mas para servir. E assim, quando o dia final chegar, quando estivermos diante do trono de Deus, não importará quantos títulos tivemos, quantos bens acumulamos ou quantos aplausos recebemos. O que importará será se aprendemos a amar, a servir, a viver como Cristo viveu. E então ouviremos as palavras mais preciosas: muito bem, servo bom e fiel. Esse será o reconhecimento eterno, a verdadeira coroa da grandeza.